E hoje o tema dela será a transição de carreira para quem está no mundo corporativo de vendas, executivo de vendas na transição de carreira. E já apresento o nosso convidado de hoje. Hoje tem um tema de executivos de venda, né? A área comercial, sobre transição de carreira para executivos de venda no mundo corporativo, né? Um mundo que eu estou há 30 anos, um mundo que você viveu também praticamente a sua carreira inteira. Boa parte dela, ou a maior parte dela, foi no mundo corporativo e como executivo de vendas. Com esse tema de executivos de venda, a gente pode começar falando primeiro sobre a palavra venda, né, Wagner? Sobre vender, vendedor, venda. Ficou um pouco estigmatizada, ficou um pouco deteriorada, né, ao longo do tempo, sobre vendedor, se é a pessoa... Venda, assim, eu encaro, literalmente, eu e... né, os profissionais que são bem-sucedidos encaram como uma profissão, né? Uma profissão literalmente. Só que a grande maioria das pessoas encaram como um bico, não se veem vendedor, estão vendedores. É como se fosse assim, eu perdi meu emprego, tô sem fazer nada, arruma um emprego para mim aí de vendedor. E aí ela não é vendedora. E aí ela não sendo vendedora, o que acontece? Ela não se prepara, ela não estuda, ela não treina, e aí os resultados vêm de acordo com o comprometimento que ela está tendo. Ou seja, se ela está tendo um baixo comprometimento, o que aconteceu? Muita gente no mercado queimando a profissão de vendedor, e aí estigmatizou, né? Ficou aquela coisa assim, tipo, vendedor é enrolão, vendedor é 7-1, e aí as pessoas entendem muito como um bico. Só que assim, existe uma minoria das pessoas que estudam, se preparam, e essas pessoas ganham muito dinheiro. Por quê? Porque tudo, cara, tudo. Esse computador que eu estou usando, o celular que eu estou usando, esse relógio que você está no pulso, o fone que você está, para tudo isso acontecer, a residência que você está agora, para tudo isso acontecer, houve um processo de venda, concorda? Exatamente. O que eu costumo dizer bastante é que a venda, por mais que as pessoas muitas vezes falem, eu não gosto de vender, não tenho aptidão para venda, eu tenho vergonha, etc, etc. Mas assim, todo mundo vende todo santo dia. Desde que você está querendo viajar, você está vendendo a sua ideia de viajar para sua esposa, para ir a tal lugar, para o seu filho, o filho para o pai, enfim, tanto faz. Então, todo mundo está vendendo a todo tempo, né? A venda, ela não é só no sentido de você pegar um produto e vender ele e, em troca, receber ou um outro produto ou um monetário dinheiro. Então, a venda, ela faz parte da vida. Como você falou muito bem, tudo que a gente vive, tudo que a gente tem é a partir de uma venda. Nenhuma empresa sobrevive sem ter uma venda, tirando as exceções como filantropia, etc., que até isso mesmo tem venda dentro. Tem venda. Não existe. Não existe. E o próprio profissional, Fábio, se você olha para, vamos botar, cara, uma profissão que não tem nada a ver com venda, um médico, né? Você vai ver aquele médico muito bem sucedido, ele é um médico que é muito provável que ele entenda que venda faz parte do dia a dia dele, que venda faz parte do processo dele. Um dentista, a mesma coisa. Mesma coisa. Por quê? Porque hoje não adianta só você ser bom tecnicamente. Você tem que ser bom tecnicamente e também saber se vender. Então, venda faz parte de tudo e de todas as carreiras. Até você, imagina uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira, ela está procurando colocação profissional, o que ela está fazendo ali? Ela está fazendo um processo de venda, ela está se vendendo como profissional no mercado. Exatamente. E o que acontece? Acontece muito em relação à transição de carreira, né, que você falou muito bem. Um profissional de venda, um executivo de venda, quando vai pensar em dar o próximo passo, aqui a gente pode falar algumas dicas bacanas, você passou muito por isso, em relação, agora eu vou empreender. Eles já têm, basicamente, ou na sua grande maioria desse profissional, já tem um skill, já tem uma habilidade já bem formada, bem trabalhada em relação à venda, à comercial, porque toda empresa, o coração da empresa, enfim,
a parte comercial é essencial, né? Porque se você tem uma empresa que você não vende, você tem uma empresa que não fatura, você tem uma empresa que não tem lucro, não tem dividendos, etc. Então, nada funciona sem venda. Então, um profissional de venda que passou uma carreira, fez uma jornada corporativa, independentemente do segmento da corporação, da empresa, mas ele fez uma jornada dentro do âmbito comercial, do marketing, do comercial, de vendas, ele já tem um passo, já tem uma veia muito desenvolvida, essa habilidade muito desenvolvida em vendas, e quando ele vai dar esse passo para a transição de carreira, e isso daí é muito latente nele, então ele já está bem preparado em relação a se vender no mercado, a se posicionar muito bem, independente do nicho que ele escolheu para trabalhar, para empreender, para colocar o seu sonho, o seu propósito, enfim, para viver do seu propósito, então ele já tem, não seria uma vantagem, né? Mas já tem um skill bem desenvolvido. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que trabalhar, obviamente, as outras habilidades que ele vai precisar, e também não quer dizer que ele não vai ter que trabalhar muito bem a habilidade dele, que ele já tem, ele vai ter que potencializar essa habilidade comercial, porque é um ponto-chave você potencializar o que você já tem de bom, você não pode achar que pode ficar por aí, né? E até esse próximo passo que ele está dando na transição de carreira, ele vai pegar um setor totalmente diferente, normalmente, né? Ele vai sair de uma corporação e vai empreender, é outro mundo, né, Wagner? Você pode nesse passo que sai para empreender, né? E qual é o grande problema, não sei se é um problema, mas um grande desafio que os executivos de venda eles têm nesse processo de transição de carreira, que foi o que eu passei, né? Muitas vezes, você tem uma renda variável muito grande, e aí você fica com medo de trocar de empresa ou trocar de carreira e ter que abrir mão daquela renda variável. Ou até ir para uma outra empresa, ter uma renda variável, mas não ter o conhecimento daquele produto. Então, assim, as pessoas que eu percebo, né, que fazem uma transição de carreira muito bem feitas ali como executivo de vendas, são aquelas pessoas que acabam tendo ou elas se inspiram em alguém, ou elas vão para perto de pessoas que passaram por algo semelhante a isso, e eu não tive esse privilégio, né, cara? Eu apanhei muito e eu sentia falta, principalmente porque normalmente um executivo de vendas a galera que é bem sucedida tem vários privilégios da empresa que trabalha, ou às vezes é um representante comercial bem sucedido. Então, cara, tem toda uma estrutura corporativa. E aí, muitas vezes, quando você vai para o lado do empreendedorismo, você tem que abrir mão disso tudo, né? E se você não sabe, né, como lidar com isso no dia a dia, com os desafios do dia a dia, cara, ter uma pessoa do lado que vai te ajudar, facilita muito. Eu sei porque eu passei 2 anos batendo cabeça sozinho e eu diria que muitas vezes eu olhava para trás e falava assim, cara, o que eu tô fazendo, velho? O que eu tô fazendo? E, um dia eu encontrei enfim, hoje é meu amigão, um irmão meu, e ele falava, cara, eu passei pelo que tu passou, olha, faz assim, faz assado, e, cara, a coisa foi acontecendo. Então, assim, um grande desafio que a pessoa tem é quais as decisões que ela vai tomar quando ela sair do lugar que ela está. Por quê? Como executivo de vendas numa corporação, numa empresa, querendo, apesar de, cara, ser batido, ser batido no sentido de pegado, você está na zona de conforto, porque você está num ambiente que você domina. Agora, quando você se coloca fora desse ambiente, e em muitos casos, como foi o meu, para empreender, aí, meu amigo, que é colocado à prova a sua capacidade principalmente de resiliência. E esse ponto que você colocou aí, eu acho bacana falar também, que normalmente o executivo de vendas, que trabalha seja numa grande corporação, numa média, uma pequena empresa, mas está na área de vendas, né? Está ali na ponta, no comercial. Muitas empresas, principalmente empresas com um pouco mais de estrutura, vamos dizer assim, tem um investimento, já tem uma área específica, um setor muito específico nessa parte comercial e investe muito em treinamentos, prepara bem esse profissional de venda, ou tende a preparar muito bem esse profissional de venda. Então, a pessoa que faz uma trajetória
como executivo de vendas, ela normalmente ela já tem bastante preparo em relação a pegar informações, conhecimentos, habilidades de fora, né? Que a empresa muitas vezes paga, enfim, então ela já está habituada a estar sempre se reciclando, ou pelo menos deveria estar habituada a estar sempre se reciclando, porque, como você falou, em relação a metas, né? É muito claro ali, você tem a sua meta, você tem que cumprir metas, você tem renda variável, etc. Então, é bem interessante a gente falar que quando ela vai dar esse próximo passo da transição de carreira, ela tem que potencializar, como eu disse no começo, ela tem que usar essa habilidade que ela já tem e essa, vamos dizer, que a questão de estudar, de se preparar, de estar sempre se reciclando na área comercial, ela usar esse hábito que tem para se reciclar, para se estruturar, para se preparar, para se planejar mais ainda nessa transição. Quando a gente se conheceu, acho que 2013 ou 2014, não lembro exatamente, no MBA na Fundação Getúlio Vargas. Isso. E assim, eu lembro que aquela turma ali foi um choque para mim, porque naquela época ali, eu trabalhava na Ortobon, eu era responsável direto, né? Só vamos botar o setor do Wagner, o meu guarda-chuva ali era um faturamento mensal ali de 7 milhões de reais por mês, e eu me achava o bambambam, o pica das galáxias. Porra, quando eu chego naquela turma, cara, você, enfim, uma galera, o Ricardo lá da Rua do Frio, o cara da Rua Alimentos, um monte de gente muito melhor do que eu, e os professores da FGV também, que nem, teve pro mestre aí que tava fazendo live com você ontem, enfim. Maroche, exatamente. E aí eu olhei e falei, cara, eu tô parado no tempo, e aí é um desafio do cara que tá na própria carreira. Meu irmão, o que eu tô fazendo para me desenvolver? Porque MBA, 5 anos antes, e a partir daquele MBA, cara, eu não parei mais. E aí é a grande sacada que você falou, cara, é estar o tempo todo se desenvolvendo. E aí, sem entrar na questão de transição de carreira, mas uma dica para você que está ouvindo aqui, se você hoje é CLT de alguma empresa e você trabalha na empresa, o seu desenvolvimento, cara, é responsabilidade sua. Aprender, treinar é responsabilidade sua. Por quê? Porque eu mesmo já repeti frases lá atrás do tipo assim, eu não vou para aquele treinamento porque, a empresa ia pagar o treinamento, mas eu tinha que pagar a passagem, né, para ir. E eu não queria pagar a passagem por obrigação. Hoje em dia, que eu que banco tudo, eu estava fazendo uma avaliação só de curso online. Hoje eu tenho aqui uns 70 mil reais investidos só em curso online. Teve um dia que estava fazendo a mentoria com um cara que já foi meu mentor, que eu investi 25 pau para ele me mentorar. E cada vez que eu invisto num curso, num aprendizado, num treinamento, no processo de coaching que eu já investi em 2, em mentoria, cara, isso retorna para mim absolutamente mais, cara. Não, esse é o ponto, que é ter essa visão mesmo de como um investimento, né? Porque isso realmente é um investimento na sua carreira, no seu autodesenvolvimento. A gente até falou bastante sobre isso ontem em relação à autorresponsabilidade, que a pessoa, ela tem o primeiro passo que ela tem que fazer, ela tem que ter a sua autorresponsabilidade, ela tem que ter a direção, ela tem que tomar a direção, tomar a rédea da sua vida. Porque se ela ficar de passageiro, cara, então ela não vai poder reclamar de nada que está acontecendo, né? Se ela está de passageiro, ela está aceitando ser levada para onde quiser, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então não reclama. Agora, ainda mais nesse momento de coronavírus, cara, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço, meu amigo. Exato, e assim, a gente vê que não só no mundo digital, né, porque você, especialista, tem empreendimento, tem empresa digital, tudo, então assim, mas todo mundo começa a olhar para o digital, que já existe há muito tempo, já está um setor totalmente maduro, obviamente que potencializou nesses últimos 100, 120 dias, que tem estudos que dizem que o que cresceu em 3 meses era para crescer em 3 anos, né? E não só no Brasil, né? Isso aconteceu em outros mercados mais maduros, como os Estados Unidos, que também foi a mesma coisa. Mas se cresceu tanto assim, tem pessoas que cresceram junto. E pessoas que cresceram junto, a gente dando um exemplo do marketing digital, do mundo digital, mas serve para outros exemplos. Pessoas que cresceram junto com esse momento,
elas cresceram ou porque, muito provavelmente, elas já estavam preparadas, já estavam dentro desse mercado estudando, bateram bastante cabeça, aprenderam, ou pegaram a onda nesse começo, mas também se dedicaram, enfiaram a cabeça no livro, curso online e etc., e tá aprendendo e tá crescendo junto. Agora, a grande maioria ainda tá sentado, tá chorando, tá reclamando, ou tá colocando a culpa no setor externo, que fala que você não tem controle, né? Coloca a culpa na pandemia, na economia, etc. Mas a autorresponsabilidade, que é o principal ponto, muitas vezes não vira essa chave. Muitas vezes não vira essa chave porque não tem essa ciência, né? Não tem essa consciência de que depende, primeiro, assim, quase que exclusivamente dela tomar esse passo, e muitas vezes não vira porque acha que não é, né? Que tem um medo, né? E, não, sim, eu vou esperar acontecer alguma coisa assim, alguma coisa assado. Mas realmente esse ponto é primordial, é para a vida, na verdade, né? Não só para a transição de carreira que a gente está abordando aqui, que é fundamental, ela ter essa clareza do momento que ela está, ter essa ciência, assumir o estado atual dela, e aí ter a clareza de qual o objetivo que ela quer, aonde ela quer chegar, o que ela quer fazer, qual que é o propósito dela. De forma clara, né, cara? De forma... Exatamente. Se você não sabe para onde, você não sabe, enfim, aonde você tem que chegar, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. E aí qualquer um vai servir e provavelmente vai tender a dar errado e vai se frustrar e vai voltar, enfim, vai ficar no... É o famoso deixa a vida me levar. Exatamente. Então, assim, muito... nessa jornada que a gente está fazendo aqui, que a gente fez essas 7 lives, a gente abordou bastante vários pontos, desde a questão de mindset, a questão de preparo, planejamento financeiro, o planejamento de vida mesmo, dividir com as pessoas próximas, assim, são vários fatores que é como um quebra-cabeça, você vai encaixando, você tende a ter uma visão, uma jornada para uma transição de carreira mais fluida, menos traumática, e mais uma vez, não existe uma fórmula, não existe uma receita de bolo, né, Wagner? Que você faz... É um conjunto, eu acho que assim, cara, independente se a pessoa trabalha como executivo de vendas, ou, né, cara, se ela trabalha com qualquer outra coisa, ou se ela é um profissional liberal, se ela é qualquer profissão, cara, existe o que eu chamo ali de que vai acabar formatando ali o círculo do sucesso, né? Então, assim, o que eu entendo sendo os fatores primordiais para a pessoa, executivo de venda ou qualquer outro, ter um sucesso na vida, cara? Eu acho o seguinte: primeiro é a pessoa ter metas claras e objetivas, e muitas vezes as metas são apenas as metas de venda, a pessoa não tem uma meta de crescimento profissional, metas claras e objetivas, e, cara, assim, metas claras, objetivas e atingíveis, né? E porque, de repente, a pessoa fala assim, cara, eu quero, sei lá, eu quero comprar uma casa de 1 milhão de reais. Beleza. Agora, o que você precisa fazer de agora até lá para você chegar? Então, acho que o primeiro passo é a pessoa ter uma meta clara e criar planos de ação para chegar lá, né? E escrever isso. Isso é um ponto. Acho que um outro ponto, cara, é ter consistência, né? Consistência e persistência na coisa. Então, assim, é a pessoa, cara, que, principalmente que está fazendo uma transição de carreira, a pessoa que, sabe que vai tomar a porrada da vida, sabe que vai errar, mas ela levanta a cabeça, ela segue em frente, ela, bota a cara a tapa e ela tenta outras maneiras, ela não se dá por vencido, busca sempre alternativas. Um outro ponto fundamental é a pessoa ter um mínimo de conhecimento, de desenvolvimento pessoal / inteligência emocional. Eu acho que a inteligência emocional é algo pouquíssimo abordado nas escolas, faculdades, pós-graduações, e talvez seja um fator determinante para o sucesso ou não de uma pessoa. E tem muita gente formada que nem sabe o que é inteligência emocional. E
E o outro pilar, cara, é o conhecimento, né? Na verdade, eu falo que é habilidade, que é você ter conhecimento, prática e repetição. É você sempre ter mais conhecimento. Eu acho que quanto mais conhecimento aplicado, que Uhum. é o autor que eu mais gosto, ele fala o seguinte: conhecimento é poder em potencial. Conhecimento passa a ser poder quando eu pego aquele conhecimento e aplico na minha vida. Então, pessoas que estão sempre em evolução constante, cara, profissionais de venda que estão sempre estudando mais, entendendo. Vou dar um exemplo meu mesmo, né? Eu me considero uma pessoa que tem boa habilidade para negociar e para vender. Mas aí um dia eu entendi, fui estudar os perfis comportamentais lá da teoria DISC. Uhum. Cara, o que isso tem a ver com venda diretamente? Nada. Só que, como eu entendi de pessoas e me preparei para entender de pessoas, cara, hoje eu tenho assim, uma assertividade nas minhas negociações bizarras. As pessoas nem acreditam. Por quê? Porque hoje eu entendo, cara, se eu olho, mapeio, aquela pessoa ali é um dominante, eu vou falar de uma certa forma, enfim. Ou seja, eu fui buscar um conhecimento externo, que não é da minha área, para complementar o meu conhecimento. Então, eu acho que quem está querendo fazer uma transição de carreira, ou quem está querendo evoluir, ou pessoas que às vezes nem querem fazer uma transição, mas estão sendo forçadas por essa crise Uhum. atual, tem que entender, cara, que elas precisam se preparar. Se preparar. Eu lembro que eu brinquei com um amigo meu, foi uma aposta, mas não foi uma aposta para ninguém pagar ninguém, né? Eu falei para ele assim: caramba, pô, quando começou, logo depois do carnaval, né? A Bolsa de Valores desabou. Aí ele falou assim: porra, tá todo mundo perdendo dinheiro. Eu falei: não, com certeza não tá todo mundo perdendo dinheiro, deve ter Alguém alguém. ganhando. Aí ele: eu aposto que não sei o que não sei o que lá. Aí beleza, fica aquilo na cabeça. Aí um dia eu vi um post no Instagram de alguém que eu não lembro, que era o seguinte: se você não sair dessa quarentena com uma nova habilidade, você ficou para trás, alguma coisa assim. Eu falei: cara, quer saber? Vou voltar a estudar o mercado financeiro. Eu voltei a estudar o mercado financeiro. O que aconteceu? Porra, eu comecei a comprar ação e a bolsa fez assim, ó, subiu. E por que eu peguei eu surfei isso e graças a Deus consegui fazer uma boa grana? Porque eu me predispus a comprar um curso, aprender e investir sim no mentor para me mentorar nesse mercado financeiro. Então, cara, eu acho assim, o mundo está cheio de oportunidades, Fábio. Está cheio de oportunidades. Basta as pessoas estarem preparadas para pegar. Não, exatamente. E esse preparo, cara, é muito importante que você colocou. Eu gosto de falar em relação ao objetivo, ter a clareza, ter a real noção da onde quer chegar. E esse objetivo, obviamente, que ele seja o seu propósito para trabalhar, para fazer transição de carreira. Sim. Muitas vezes esse propósito da pessoa, o objetivo dela, que ela achou a missão mesmo, que ela vai trabalhar, colocar a sua paixão, seu trabalho, não é o próximo degrau dessa transição. Sim. É uma escadaria longa. Então, assim, a questão de colocar metas alcançáveis, mensuráveis, que você possa ir passo a passo para chegar no objetivo final, é muito importante que essas metas, pode começar com pequenas metas, né? O que eu preciso fazer? Mini metas Chegar lá. alcançáveis, né, cara? Exato, você faz o primeiro passo, chegou, comemora, legal, consegui, e agora? Não consegui, por que eu não consegui? O que eu poderia ter feito diferente? E isso você vai construindo, cara, porque Mas sabe como você consegue fazer isso de uma forma muito mais assertiva, irmão? Quando você tem alguém te acompanhando nesse processo. esse é o ponto. Porque sozinho você pode até conseguir, a pessoa até pode conseguir, tende a conseguir chegar. Só que assim, 99% das vezes ela vai demorar muito mais, vai se desgastar muito mais. E pode acontecer, e é muito provável que aconteça com muitas pessoas, a decepção, ela achar que ela falhou, ela desistir, não ter persistência. Né? Então aí o que acontece? Ela vai e volta, dá um passo para trás e acha que não é para ela, tal, né? Cara, as pessoas elas negligenciam essa questão do desenvolvimento pessoal.
pensa comigo, vamos imaginar que eu quero ter uma performance numa academia. Se eu fizer minha matrícula e tiver lá o professor que dá aula para os outros 50 alunos, eu vou ter uma performance X. Agora, se eu chego naquela academia e eu tenho um personal trainer dedicado, que sabe exatamente quais são os passos, porque ele já sabe. Ele já sabe. Eu vou chegar mais rápido, ou eu vou chegar com mais segurança. Mas o principal, eu vou ter alguém me acompanhando. E isso vale para qualquer coisa, cara. Pensa no seguinte, você recebe, por exemplo, fala assim, cara, vou sair de academia, por exemplo. A pessoa vai ser um nadador. Cara, ele pode chegar numa piscina do clube dele e começar a nadar. Agora, um nadador de alta performance, esse cara tem um coach do lado dele, tem alguém que está mentorando ele. E aí, se você prestar atenção, quer ver? Olha os filmes americanos, cara, que mostram esses jovens que têm sucesso na universidade, nos esportes. Normalmente tem algum professor que está fazendo o trabalho de mentor, né? Tá acompanhando, dando meta, puxando orelha quando precisa puxar, mas principalmente, cara, apoiando e criando marcos com objetivos claros. Isso é fundamental, cara. Quem não tem um ditado que fala o seguinte: se você quiser ir rápido, né, você vai sim. Se você quiser ir longe, vai acompanhado. Exatamente. E tá falando na parte de executivo de vendas, por exemplo, que a gente está falando, a pessoa ela tem que ter a humildade, né, Wagner, de perceber ou de ter a real noção de que ela não sabe ou ela tem que aprender, e ela deve ter essa humildade de buscar esse conhecimento. Como a gente falou, pode buscar hoje, tem inúmeras fontes de você buscar conhecimento de qualidade, informação de qualidade para transformar isso em conhecimento e você aplicar isso daí. Desculpa de não ter onde buscar, independentemente do nicho, do que ela está querendo fazer essa transição de carreira, em qual área, se buscar, vai achar quem já fez, ou quem já trilhou, vai conseguir achar para poder ter esse acompanhamento, enfim, poder se preparar. Só que tem que ter a humildade de primeiro reconhecer que precisa, né, de ter uma ajuda, de se desenvolver nessa área que ela escolheu, ou muitas vezes num passo atrás, né, de ter alguém que possa ajudá-la a ela ter a real noção do que ela quer fazer, né? Cara, eu negligenciei uma parte, né, quando eu saí, né, quando eu saí da indústria, quando eu saí da Ortobon e eu fui fazer minha transição de carreira para empreender, eu lembro que quando eu fui conversar com o meu diretor, ele falou assim para mim, cara, mas por que você quer sair? Porra, tu ganha bem pra caramba, tu bate as metas, blá, 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 blá. Eu falei, cara, a minha frase foi essa para ele, o nome dele é Caio, né? Depois acabou que ele trilhou o mesmo caminho que eu, né? Depois ele também saiu fora e foi empreender lá na Bahia. Mas enfim, ele virou e falou assim, cara, você quer sair batendo meta, assim, isso. Eu falei, não, cara, isso aqui aqui é muita pressão, velho, muita pressão. Vou abrir meu próprio negócio enfim, e lá eu vou administrar e não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, pressão você vai encontrar em qualquer lugar. Ali, quem estava falando era meu diretor, mas ele estava fazendo um trabalho de mentor e eu não ouvi. Eu, aspas, caguei e segui em frente, beleza. Cara, depois eu fui ver como é hoje, cara, a pressão, muitas vezes, quando você empreende, ela é muito maior do que quando você é CLT. Por quê? Quando você é CLT, você tem sempre alguém, né? Alguém para você dividir a responsabilidade, né? Ou é a empresa, ou é o chefe, ou é alguma coisa. Quando você empreende, você não tem ninguém, você é a última palavra, né? Então, eu negligenciei isso. Se eu tivesse ouvido ele, eu teria feito. Se eu tivesse alguém que tivesse me acompanhado lá atrás,
eu teria sim feito minha transição de carreira, porque eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz, mas eu teria feito de forma muito mais assertiva, cara. Eu passei 2 anos da minha vida, Fábio, meu irmão, cara, reclamando. Pensa num cara reclamão. Eu reclamava de tudo porque eu vivia o glamour ainda daquela época, eu queria as coisas daquela época. Até um dia que eu encontrei um cara que virou para mim e falou algumas verdades, que o mentor ele tem esse papel também, cara, de, às vezes, falar coisas que o mentorado não quer ouvir ou não gostaria de ouvir, mas que é preciso, né? Que é preciso, que é necessário. E isso fez muita diferença para mim. Então, cara, quem tá assistindo aqui, que tá fazendo transição de carreira ou tá querendo fazer transição de carreira, cara, ouça pessoas, se conecte com pessoas. Se você puder investir, eu não investi lá atrás porque eu era pão duro, depois me arrependi, hoje eu não paro. Tudo que eu faço hoje, Fábio, escuta, presta atenção, tudo que eu faço hoje, eu tenho um mentor me acompanhando. Então, hoje a minha pegada é marketing digital de lançamentos. Cara, eu sou mentorado pelo dono da maior agência de lançamentos do Brasil. Então, e é caro. Só que o retorno... É um investimento, né? É conhecimento, cara, e ele me poupa tempo. Por quê? Porque ele já passou pelas coisas que eu tô passar. Meus desafios hoje são outros. Então, por exemplo, teve uma época que o meu desafio era chegar no faturamento de 100 mil. Hoje o meu desafio são outros. É ter vários faturamentos, vários lançamentos de 100 mil com várias pessoas diferentes. Cara, eu sozinho desenhar todo esse esquema é difícil, mas quando eu tenho um cara que fala assim, não, olha só, Wagner, cara, vai por aqui, vai por ali, por que você não testa isso? Por que você não faz isso? E muitas vezes, Fábio, sem brincadeira, uma ligação, uma mensagem de WhatsApp faz... Já muda já o jogo, né? Tempo, me faz economizar dinheiro, todo mundo tem, cara, todo mundo tem. Se você for pegar os caras mais tops, Bill Gates, Steve Jobs, o próprio Warren Buffett, todos têm mentores, cara. Tem ou tiveram mentores. E são mentores de muita gente. E são mentores, né? Então, o Andrew Carnegie, eu não sei se você sabe provavelmente sabe quem é o Andrew Carnegie. Ele que incentivou o Napoleão Hill a fazer tudo isso. Ele que incentivou o Napoleão Hill. O Andrew Carnegie, ele morreu sendo o homem mais rico até então do universo. Só depois Rockefeller viveu mais 15 anos e conseguiu construir um patrimônio maior. O Andrew Carnegie, ele tinha um mentor, que era o Tom Scott. E aí o Tom Scott, que na época era um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, ensinou passo a passo para ele. E aí ele seguiu passo a passo. No final da vida, Tom Scott morreu pobre, com a ajuda do Andrew Carnegie. Ou seja, ele seguiu um mentor, seguiu os passos de um mentor e muitas vezes ultrapassou, como já aconteceu. Cara, isso é muito importante para quem está fazendo transição. E o vendedor, cara, muitas vezes ele negligencia isso, que ele fala, vendedor tudo é preço, né, cara? Não, se parar com isso, o cara não vende. Negligencia o acompanhamento, a inteligência emocional, ter uma diretriz do que fazer, ter metas não só, cara, metas de venda ou meta financeira, mas meta para todas as áreas da vida. Meta para a área conjugal, meta para amizades, meta de estudo, meta de livros para ler. Por quê? Porque as suas metas, se você estabelece boas metas, se você consegue ir atingindo essas metas, automaticamente, sabe o que acontece, irmão? A tua vida, ela vai melhorando. A tua meta não pode ser hoje você está com X reais, amanhã, você ganhou na Mega Sena. Mas se você for melhorando um pouquinho a cada dia, a cada mês, como eu gosto de falar, é só alegria. Exato, e essa questão de cada área, você coloca a sua meta, você vai alcançando, isso aí muitas vezes pode parecer a pessoa pensar, mas isso aí é chato, isso aí não funciona, isso aí eu tenho que virar um robô. Não, pelo contrário, como tudo na vida, você cria o hábito. E quando você cria hábito de coisas boas, bons hábitos, isso se transforma automático. E você vai a cada dia, vira uma bola de neve, você vai evoluindo, todas as áreas
vão ajudando, uma ajudando a outra, você vai montando esse quebra-cabeça e vai evoluindo. E acaba acontecendo igual dirigir carro. Para quem dirige carro, começou a dirigir, tinha que pensar em pisar na embreagem, engatar a primeira, tirar o pé da embreagem, enfim. Hoje dirige, né, nem pensa mais nisso. E os bons hábitos... E como é que você vê hoje, Fábio? Como é que você vê hoje, cara, as pessoas que estão fazendo aí transição de carreira? Como é que você vê os principais desafios dessa galera? Então, o primeiro ponto, que é nessa linha que a gente está falando hoje, que eu acho bem legal colocar, que é o primeiro ponto em relação ao imediatismo. Se a pessoa está fazendo essa transição de carreira, independentemente de qual seja o setor, o nicho, enfim, o que ela está querendo empreender, e ela está com imediatismo de que em 6 meses eu quero ter o salário que eu tenho hoje, eu quero ter mais do que eu ganho hoje, com todos os benefícios, eu quero ter isso, e o segundo ponto, que tem muita relação com o primeiro imediatismo, é que se o objetivo, o primeiro e principal e final objetivo dessa pessoa é dinheiro, olha, se começar com esses 2 pontos, a probabilidade de dar errado é muito grande. Ela vai se frustrar nos primeiros meses e aquela questão, vai se frustrar, vai desistir e vai voltar atrás. Então, imediatismo, o dinheiro como principal e único ponto, o único objetivo, a questão do preparo, né? Que daí é a questão de você ter a clareza, de saber o momento que você está e o que você quer. Porque muitas pessoas, né, Wagner, elas sabem muito bem, às vezes na ponta da língua, que ela não quer. Eu não quero mais o emprego que eu estou, eu não quero trabalhar com isso, eu não quero aquilo, eu não quero mais isso, eu não quero mais sentir isso. Pô, bacana, é bom, legal, você já está reconhecendo o que você não quer, ou já tem esse conhecimento do que você está fazendo de errado, muitas vezes. Legal, mas aí, vamos lá, o que você quer? Eu quero ganhar mais. Não, legal, você quer ganhar mais. Mas então, assim, acho que muitos têm que partir desse ponto, né? Ter essa real clareza do que você quer, achar o propósito mesmo. Porque você fazer uma transição de carreira é uma coisa muito séria, uma coisa para a vida, né? E todo mundo quer fazer e quer seguir, caminhar rumo ao objetivo para conquistar esse famoso sucesso, a felicidade. Porque daí que acontece? Tem os valores que eu falo. Para muitas pessoas, ela tem que saber que ela tem um valor muito alto de segurança, por exemplo, para ela vai ser um pouco mais desafiador ela tomar riscos, ela empreender nessa questão de tomar mais riscos. Se a pessoa tem um desafio, tem um valor muito alto de desafio, para ela já vai ser mais normal, ela tende a tomar mais riscos, a se arriscar mais. Então, acho que para começar, a pessoa ela tem que ter essa real noção do que ela quer. E muitas vezes... E se for só o dinheiro, cara, o que acontece? É besteira, velho. Por quê? É o que eu chamo de o dinheiro é a primeira camada. Então é o seguinte, o que você quer nessa empresa? Eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, o que você vai fazer com esse dinheiro? O que eu vou fazer com esse dinheiro, eu vou, sei lá, vou comprar, vou poder morar numa casa melhor. Tá, e o que morar numa casa melhor vai representar na tua vida? Cara, vai dar mais conforto, mais segurança para minha família. Pronto, aí beleza, você tem uma meta legal. Dá mais conforto e mais segurança para sua família. Não ser guiado só pelo dinheiro. Por quê? O dinheiro, pelo dinheiro, que se a gente for ver, cara, dinheiro é papel, brother. Dinheiro é papel. Exato. Impresso lá na Casa da Moeda. Entendeu? Agora, quando você tem, cara, um objetivo, enfim... Ela tem que achar o porquê dela. Tem que achar um porquê. Tem que achar o porquê. Tem que achar um porquê, muitas vezes o porquê, se a pessoa ela tem família, é casado, tem filhos, né? Envolve muito essa questão familiar, a questão dos filhos, enfim. Mas se a pessoa ela não tem filhos, enfim, ela tem, qual que seria o porquê dela? Muitos executivos de venda, a gente vê, tem até pesquisas que mostram que o grande anseio de quem está nesse mundo corporativo, na área comercial, é poder ela começar a entender, em outros setores também, mas nesse comercial, ela entende que ela tem muita bagagem e conhecimento que ela começa a pensar, eu vou usar para eu empreender, eu colocar isso para minha empresa pelo um passo. Eu pensei muito assim no começo, eu posso usar isso para mim, montar o meu negócio, qualquer que seja, usar esse conhecimento, mas o principal ponto eu vou ter a liberdade de eu tomar a decisão, né? Eu não vou depender muitas vezes de setor A, B e C, top-down, as metas, o que for. Eu vou ter essa liberdade, entre aspas, de decisão, seja certo ou errada, mas eu vou tomar esse risco e eu vou tomar essa decisão.
Porque normalmente o executivo de venda, que está muito com a veia comercial, ela já desenvolveu, se ela não tinha, ela se desenvolveu, muitos já têm e desenvolvem mais ainda, esse tino de risco, de se colocar no novo um pouco mais fácil do que outras pessoas mais conservadoras, e não tem nada de errado em um ponto nem no outro. Perfil. É perfil. E então a pessoa do comercial, ela já tem um perfil normalmente um pouco mais arrojado nesse sentido. E para mim, questão de valores, ela entra muito para ter essa clareza inicial do que a pessoa quer, porque se você tem um perfil que você já tem um tino de tomar um pouco mais de risco, você já está estudando e entendendo um pouco mais sobre o que é empreender, o legal desse preparo, e que vai em linha com o que você falou, de ter quem já trilhou essa jornada, porque, você pode potencializar esse skill que você já tem de rir, de tomar risco, obviamente calculado, mas de não ficar procrastinando por muito tempo, e você pode usar isso a favor, pegar uma pessoa que já trilhou essa jornada, ela te mostrar isso, você potencializa isso, vai chegar de uma maneira mais consistente, e quando você chegar, você vai ter um porquê muito grande, que você vai olhar para trás e falar, cara, eu não vou voltar mais do que eu fazia antes. Eu não vou, eu sei que eu posso chegar, estou cada vez mais perto desse meu objetivo. Então, assim, é muito bom. Eu brinco que o teu grande porquê, cara, ele tem que ser algo que... Ele tem que ser algo que vai te levantar da cama quando tiver muita chuva, frio, vai te levantar da cama quando tiver com muita dor de cabeça, vai fazer, às vezes, você engolir um sapo, vai fazer você, às vezes, passar por cima de um orgulho, mas o teu porquê ele vai te levar longe. Não tem ninguém que fez algo de diferente no mundo e foi, no final, recompensado financeiramente que não tinha tido ali por trás um grande porquê. A gente pode dar um exemplo de um cara atual, o Elon Musk. Ele, é bilionário porque ele tem um Tesla, porque ele tem isso, tem aquilo. Na verdade, cara, o grande porquê dele, meu irmão, é povoar Marte. O grande porquê dele é levar o ser humano para morar fora da Terra. E tudo que esse cara faz gira em torno desse porquê. Torna esse cara um obstinado. Recomendo quem tiver aqui, tiver Netflix, cara, assistir Código Bill Gates para entender, cara. É um documentário do Bill Gates. Bizarro como é que era a vida desse cara. Que saiu um agora não sei nem se é agora, né? Eu vi agora. Do Michael Jordan. Show. Tem o da Madame C.J. Walker, que foi a primeira mulher negra que conseguiu juntar uma fortuna de $1 milhão nos Estados Unidos. São pessoas, cara, que têm um porquê claro, definido. Um porquê claro, definido. Exato. Esse Michael Jordan que você falou é legal citar, porque já tinha no livro dele, ele citando, nesse próprio documentário, ele fala assim, muitas vezes ele ficava abismado, né, para não falar outra palavra, do que as pessoas endosavam ele, achando que ele tinha, o cara, se não é o maior, para a grande maioria, o maior jogador de todos os tempos de basquete, que ele tem um dom, que ele é Deus do basquete, que ele, nasceu, foi escolhido por Deus. Muitas vezes ele falava que ele ficava pé da vida, porque ele falava assim, cara, não existe isso. As pessoas não viram o tanto de derrota que eu tive, o tanto que eu errei, o tanto que eu me esforcei. O que elas não sabem, o grande ponto é que cada derrota, cada cesta que eu errava no final, no último segundo, cada título que eu perdi, universitários, enfim, ele conta, né, a trajetória dele, cada derrota que eu tinha no treino, no outro dia, eu treinava 3 vezes mais. Eu ficava 2 horas a mais depois do treino, que acabava. Assim, ele fala de uma maneira muito, muito objetiva de que, eu cheguei onde eu cheguei porque eu me esforcei para caramba, cara. E aí, no reforço que a gente estava falando, esse cara, ele treinou mais, ele estudou mais, ele se preparou mais, ele ouviu conselhos de outras pessoas. Então, quem está aqui, cara, que é um profissional de venda, que vai fazer uma transição de carreira, cara, literalmente estuda técnicas de venda, estuda técnicas de abordagem, estuda técnicas de contorno de objeção, estuda, cara, negociação em alto nível, negociação, B2B, B2C, enfim, entende de posicionamento online. Por mais que você não vai entrar no marketing digital,
É importante você conhecer, saber o que está acontecendo para você ter um diálogo muito bom com quem você estiver negociando e principalmente, cara, saiba que o teu resultado ele vai estar diretamente proporcional, cara, ao teu nível de conhecimento aplicado. O teu resultado, ou seja, o teu resultado financeiro vai estar ligado aos resultados que você consegue na sua vida. Eu lembro que quando eu contrato alguém, ou eu contratava, né, mais frequentemente lá na Ortobon, e também, enfim, depois na minha distribuidora, que eu tenho poucas pessoas sabem, que eu vou te falar um negócio agora que você não sabe. Eu acho que você me contou já. Então, cara, eu tenho uma distribuidora de alimento e eu tenho um supermercado aqui no Rio também. Então, quando eu vou contratar alguém, hoje, cara, eu não quero saber, tipo, exatamente o que está no currículo dele. Eu quero saber o que ele tem de conhecimento, de quais os resultados que ele alcançou. Porque aí alguém chega para mim e fala assim, não, porque eu tenho o diploma tal. Tudo bem. E, cara, qual foi a última empresa que você trabalhou? Aí a pessoa fala assim, eu trabalhei em qualquer uma aí da vida. Trabalhei no posto Ipiranga. Então, beleza. Qual o resultado que você conseguiu no posto Ipiranga aplicando o conhecimento que você teve desse diploma? E aí, muitas vezes, o cara gagueja. Por quê? Ele só tem o diploma. Ele não tem a aplicação, ele não pegou aquele conhecimento e levou para o campo de batalha, não tem um skin de game, entendeu? Eu penso muito nisso, cara. Tem que ter um campo de batalha, tem que ter as coisas. Eu não acredito que você tem que ficar sofrendo para vencer na vida, mas eu não acredito, cara, em almoço grátis. Eu não acredito. Exato. Que as coisas vêm de mão beijada. Porra, não vieram para mim, não vieram para a maioria das pessoas. É a mesma coisa. Eu agora no outro lado, né, no lado do marketing digital, que nem postei, né, cara? Caramba, fizemos lá, sei lá, 150 mil reais de faturamento em um dia, não sei o quê. E aí todo mundo vem no meu direct, caraca, meu irmão, que porra, é molezinho, parabéns. Ninguém sabe que porra. É o famoso só olhar o seu palco, escrevendo aquilo, fazendo as campanhas. Porra, meu irmão, e o trabalho do expert, o cara tava por tantos anos postando conteúdo, gerando conteúdo de valor para a audiência dele. Porra, a quantidade de gente estava envolvida naquele processo das lives que ele fez. Então, isso tudo, cara. E aí nego vira para mim e fala assim: irmão, tu estourou do nada aí no marketing digital. Eu falei, do nada. Ralando pra caramba, eu estourei do nada. É que não vê os bastidores, né? Aquela famosa que não vê os bastidores, só vê o palco ali. Só vê o palco, cara. Legal, só vê o palco. Essa questão do preparo aí é muito importante, porque, na verdade, assim... Posso te falar rapidinho, só para eu concluir, que isso é importante, cara, para quem é executivo, quem está em transição de carreira. Eu gosto muito de conversar com pessoas que são muito tops, entendeu? Tipo assim, qualquer oportunidade que eu tenho de, às vezes, chegar com um cara que é, um grande empresário, cara, eu sento, troco ideia. Aí, eu acho que no Paraná a galera não deve conhecer, mas aqui no Brasil, aqui no Rio, é muito famoso um biscoito chamado Biscoito Globo. O Biscoito Globo todo mundo conhece, sim, pô. Então, Biscoito Globo na praia. Exato, então. O que acontece? No meu casamento, naquele bagulho de gravata, né? Até que o maior dinheiro da gravata quem deu foi o dono do Biscoito Globo. Ele não foi no meu casamento, mas ele mandou. Ele era muito amigo do meu sogro. E aí um dia, cara, eu falei assim, seu Zé, o senhor não me apresenta lá, o seu amigo? Não, ele, não apresento, vamos pegar um dia, vamos lá. Eu falei, vamos hoje. Peraí, deixa eu ligar para ele para saber se ele tava lá. E, ligou, e aí eu fui lá para a fábrica do Biscoito Bolo. E aí ele, não, vamos tomar um café. Cara, eu fiquei, sem brincadeira, 3 horas só estimulando ele com tais histórias. O cara começou, você não tá em livro nenhum, não tá em lugar nenhum, você tinha uma experiência. Tomar café com o cara. Ele começou como ajudante, como ajudante de um padeiro. E ele trabalhava de graça
para poder dormir nos fundos da padaria. E ali foi quando ele começou a aprender. E esse cara deu a receita do Biscoito Globo para ele. E aí ele foi me contando a trajetória dele toda, cara. Aí você vê, porra, quanto esse... Cara, eu fico até arrepiado, irmão, porque o quanto eu evoluí aprendendo durante 3 horas ali. E tive uma outra oportunidade que, porra, o pai do meu sócio é não vou falar o nome dele aqui, mas assim, ele é um multi-empresário que tem, porra, centenas de empreendimentos e é uma pessoa muito simples. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, porra, me conta aí como é que foi o começo do senhor. E aí ele vai me contando o começo. Eu faço muito isso, eu chego perto de pessoas que têm um sucesso muito sólido. Eu não tô falando daquele sucesso do cara que, porra, comprou um BMW parcelado em 60 vezes, não. Tô falando do sucesso de quem construiu patrimônio, de quem construiu negócio, de quem tá deixando legado. E o que fez uma jornada, né, mesmo, né? Fez a jornada. Puta, pô, desculpa o palavrão, mas é isso, cara, fez a jornada. E aí eu pergunto assim, cara, como é que foi o teu começo? Me fala aí, como é que foi o teu começo? E aí, aí as pessoas vão falando, cara, pô, eu fiz isso, fiz aquilo, e aquilo vai entrando na minha cabeça, eu vou modelando aquilo, e eu vou entendendo assim, cara, é isso aí que eu tenho que fazer. Pô, é isso que eu tenho que fazer. E muitas vezes, vou dar um exemplo, ó, esse mesmo empresário, um dia ele era o maior distribuidor da Johnson no Brasil. Não distribuía só a Johnson, mas a empresa dele era a maior do Brasil. E aí ele falou assim, cara, ele passou uma dificuldade financeira, e ele falou assim, cara, se eu perder a conta da Johnson, eu quebrei. Aí ele me conta que ele pegou um avião, foi em São Paulo e, cara, entrou no prédio da Johnson e falou, só saio daqui enquanto eu conseguir resolver. E aí ele ficou 4 horas sentado. Eu tô falando de um cara, irmão, que, tipo assim, tem um patrimônio hoje facilmente aí de uns 300 milhões de reais. Entendeu? Não é uma classe média alta. E ele ficou lá e ele chegou pro diretor da Johnson e falou assim, olha, eu ajoelho para você, mas eu preciso que você me dê um voto de confiança, me dê um limite de crédito que eu vou pagar e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a Johnson, ele me contando chorando, que a Johnson inteira falou, tipo assim, cara, naquele andar, vendo eles e as pessoas sabendo quem ele é, que ele representa, ele ali, cara, se colocando numa posição humilde, né? De vulnerabilidade. E aí deram crédito para ele, ele recuperou todo o negócio dele. Nesse mesmo dia eu estava passando por uma situação semelhante com uma indústria de copo de Santa Catarina e, cara, eu peguei o telefone, liguei pro cara e falei, irmão, ó, eu pego um avião, vou para aí. Ele falou, não, eu tô no Rio, semana que vem a gente vai conversar. E eu fiz a mesma coisa, tipo assim, baixei minha crista, pedi ajuda e o cara me ajudou e salvou o meu negócio. E como é que eu consegui fazer isso? Porque eu ouvi uma pessoa que trilhou uma jornada. Eu ouvi aquilo que ela estava falando e tirei aquilo como... Eu falo o seguinte, eu sei que você está ligado um pouco mais nesse mundo do coaching aí, então tu sabe quem é o Jerônimo Temel, não sabe? Claro. Então, eu já fiz uma live com o Jerônimo Temel. E essa live, todo mundo fala que essa live foi um divisor de águas na minha vida, mas na verdade o divisor de águas não foi a live. O divisor de águas foi 20 minutos de briefing que eu fiz com ele antes de entrar na live. Naquela época não tinha StreamYard aqui, a gente entrou pelo Zoom, e aí a gente trocando ideia, e eu fiz a mesma pergunta, cara. Essa pergunta é foda. Eu falei, cara, como é que foi o teu começo, cara? O que foi determinante lá no teu comecinho para tu explodir? E aí o cara conta coisas simples, coisas tipo assim, o cara era advogado da União, e quando chegava do escritório, o cara trabalhava até meia-noite, 1h da manhã atendendo. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu preciso fazer. Tipo, eu preciso, cara, seguir os passos que o Jerônimo seguiu. E a coisa foi. Aí eu conheci, depois o Bruno Giuliani. Você fez live. Muito bom. Você fez live com ele. Cara, eu cheguei pro Bruno, falei a mesma coisa, irmão, mas como é que foi o teu começo lá? Ele, cara, eu fui para uma faculdade de psicologia, eu fiz uma palestra, papapá. Então, cara, eu vou pegando, né, na minha carreira, e como venda também,
eu vou pegando a trajetória das pessoas fizeram e eu não fico olhando só o que ela está fazendo agora, quando ela já está aqui no auge. Não, eu quero saber o que ela fez né? aqui. Eu acho bem bacana que a questão de você achar o seu propósito, né, ideal, a sua missão, o que encanta mesmo seu coração de você trabalhar e você conseguir ter o privilégio de trabalhar com que você, com a sua paixão, você trabalhar, na verdade não se torna um trabalho, né? Se torna ali, você fica leve e Cara, você faz toda a diferença, cara. Vou dar o meu dia de ontem, pô. Meu dia de ontem, todo dia eu acordo, sei lá, tipo, entre 5h50, 6 horas. Vamos botar que todo dia eu acordo 6 horas da manhã. Então, ontem eu acordei 6 horas da manhã. Cara, ou seja, eu acordei 6 horas. 1 hora da manhã, pô, eu tava aqui no WhatsApp, cara, fechando venda. E a galera, pô, imprimiu o boleto? Não, paga aí, paga assim, paga aqui, paga lá. Trabalhando, pá. E eu não dormi feliz porque eu tava trabalhando. E não é só porque é o dinheiro. Pô, falei isso, cara, ó, juro por tudo que é mais sagrado. Falei com a minha esposa no carro, vindo pro condomínio, que eu tô ultra mega feliz com o resultado que a gente está tendo nesse lançamento agora do Viana. Mas eu tô muito mais feliz, cara, do propósito em si, sabe? Não é bobeira, esse bagulho do propósito para mim é muito importante. Cara, são vidas transformadas. As pessoas estão comprando a coisa, estão agradecendo porque estão comprando. E aí você pega, porra, uma pessoa que é simples, e aí tu vê a pessoa, cara, tendo um resultado muito grande, fala assim, cara, a grana é muito bom, óbvio, tem que comemorar e agradecer e prosperar e vão para cima, e dinheiro é bom para tudo. O dinheiro traz velocidade para tudo, mas o propósito não é o dinheiro é a consequência. Essa frase, depois eu ouvi uma galera falando, mas eu ouvi do Jerônimo para mim. Uhum. Do Jerônimo para mim, assim, não é que ele falou num vídeo eu pesquei, não. Ele falou assim, pô, Wagner, tira o dinheiro do olho que ele vem pro bolso. Do olho que ele vem pro bolso. Então, cara, hoje eu trabalho, né? E o tema é profissional de venda, né? O profissional de venda que olha para cada cliente como sendo um cifrão, tem certeza que não está bem sucedido financeiramente. Agora, aquele profissional de venda que serve o cliente, pensa na solução que pode trazer para o cliente, pensa no over delivery, o que eu posso fazer a mais? Esse cara é bem sucedido. E aí, Fábio, para a gente poder caminhar ali para a conclusão, na minha opinião, quem está hoje, quem está vendedor, mas muitas vezes a pessoa está, mas não quer aquilo pro resto da vida dela. Cara, se você pensa em fazer uma transição de carreira, cara, escolha uma pessoa para te ajudar nesse processo. Por quê que isso é muito importante? Primeiro, porque isso vai fazer você economizar tempo e vai fazer você economizar dinheiro. Por quê? Porque dependendo do que você fizer... eu vi... quer ver um exemplo de uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira e que com certeza não teve um acompanhamento? Hoje estava passando com a minha esposa perto da casa da minha sogra e a gente viu que abriu uma sorveteria. Inaugurou essa semana uma sorveteria. Qual a chance de esse negócio, babar? Muito grande, cara. O cara abriu uma sorveteria num ponto ruim, uma sorveteria mal posicionada para o mercado, porque chique, numa rua de bairro simples, no meio da pandemia, no inverno. Isso é o cara que perdeu o emprego? Eu não sei, eu estou alucinando aqui. Perdeu, embora pegou uma grana e falou assim, cara, tive uma ideia, vou abrir. Esse cara não teve um acompanhamento de alguém que já passou pelo empreendedorismo. Exato. Porque ele não teve um mentor. Ou ele está totalmente perdido mesmo, essa pessoa, que é muito provável, ou ela foi muito mal assessorada, né? Por escolher tudo errado, né? E essa questão do preparo, mais uma vez, eu gosto de falar isso aí, porque, assim, em tudo na vida, né? Que é você ter essa evolução contínua, evolução constante para tudo que você faz. Porque se você consegue unir, potencializar o que você já tem de bom, suas habilidades, seu conhecimento, você não pode deixar de lado, você tem que potencializar isso. E você
em paralelo e desenvolvendo o que você precisa desenvolver para chegar no seu objetivo, tendo paciência, tendo a persistência, tendo esse porquê que a gente falou muito enraizado em você, e eu gosto de falar, além do porquê, você olhando para trás e tendo a dor que você não quer mais ter a vida que você tinha, ou voltar o que você tinha, você vai caminhar em rumo ao seu objetivo e você vai conquistar. Deixe de lado o imediatismo, deixe de lado essa questão que você falou muito bem do cifrão no olho, tudo você olhar, porque assim, se você olha para o cliente somente como cifrão, pode dar certo 1, 2, 3, enfim, só que uma hora a conta vai chegar. Porque se você não está entregando valor, se você não está entregando valor, se você não está verdadeiramente colocando valor ou mudando em algum aspecto a vida do seu cliente, seja no seu produto, no seu serviço, isso daí vai voltar para você. Então, se você entregar valor ou over delivery, como você falou, entregar mais do que você promete, cara, isso aí vai voltar para você, vai voltar com formas como abundância, felicidade, e o dinheiro vai para o bolso, você vai ser, a consequência. Então, você deixar de lado o imediatismo na transição de carreira, deixar de lado só pensar como primeiro objetivo ou único objetivo o dinheiro, você deixar de lado o ego para você ter humildade de saber que você tem que aprender. Você falou uma palavra fundamental aí, cara, deixar de lado o ego, irmão. Exato, porque muitas vezes as pessoas não percebem que tem isso, né? Porque ela trilhou uma carreira, por exemplo, de 15 anos no mercado corporativo, em grandes empresas, passou em multinacionais, está com uma bagagem bacana no mercado corporativo, e muitas vezes ela não tem humildade de saber que uma pessoa que não trilhou o mercado corporativo, mas é um empreendedor nato, ou desde de pequeno, ou começou já empreendendo, ralou pra caramba, porque todo mundo tem uma história, ninguém começou já gigante, enfim, começou pequeno e foi crescendo, ela olhar para essa pessoa que não tem o diploma que ela tem, não tem os MBAs que ela tem, enfim, não tem os cursos fora, extra, inglês, etc., que ela tem, só que ela trilhou a jornada e ela conseguiu os objetivos dela. Então, essa pessoa que passou por todos esses diplomas, mercado corporativo, ela ter a humildade de escutar essa pessoa, porque ela sabe o que ela está falando, como você falou muito bem, toda a conversa que você faz com pessoas que trilharam diferentes jornadas, diferentes caminhos, você sempre tem alguma coisa boa para você pescar. E a questão da modelagem, eu gosto de falar, né, Wagner? É importante deixar bem claro para o pessoal que a modelagem não é você imitar a pessoa. Você modelar, você pegar essa jornada, esse caminho, pegar pontos positivos que a pessoa passou e você literalmente modelar para você. Não necessariamente o que ela fez, você vai fazer igual, mas você vai pegar pontos importantes e vai adaptar na sua jornada, vai adaptar nesse objetivo que você quer chegar. Então, isso que é muito importante também colocar, porque muitas vezes a pessoa acha que quando ela vai ser mentorada, ou ela se espelha em alguém no nicho dela, alguma coisa nesse sentido, no segmento que ela está querendo fazer a transição de carreira, ela acha que ela tem que fazer exatamente como o que a pessoa faz hoje. Isso também é um grande erro. Não, é o que você falou, cara, mentorar a jornada. Exato, é a jornada, não é o que ela está fazendo hoje, é como que ela começou. E não necessariamente como ela começou há 5, 10 anos atrás, independente do tempo, você vai fazer exatamente aquilo ali. Você vai ter que adaptar para a sua realidade hoje, né? A sua realidade para você trilhar. Então, tenho certeza que a gente conseguiu abordar todos os pontos aqui em relação a esse passo, principalmente não só para executivo de venda, pessoa que está na área comercial, que tem essa veia, como eu falei, comercial, já tem uma habilidade já desenvolvida sobre venda, sobre marketing também muitas vezes, já tem esse tino um pouco mais de arriscar, né, porque é inerente da posição e muitas empresas têm que ser mais arrojado, enfim, mas para outras áreas também, nessas 7 lives aqui, encerrando hoje, passamos também por vários pontos sobre planejamento, sobre mindset, sobre planejamento financeiro, sobre mindset, sobre colchão financeiro, sobre os erros de empreender, os principais erros para você empreender, sobre você ter essa clareza de primeiro passo antes de você querer fazer a transição, você saber o seu porquê, né? Então, assim, a gente abordou bastante coisa, temos bastante conteúdo, tenho certeza que conseguimos trazer bastante conteúdo de valor aí. Se fez sentido para vocês que estão junto com a gente aí até agora também e acompanhou essa jornada, acompanha que vou trazer sempre ao máximo, trazer conteúdo para vocês aqui no canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram, trazer o meu dia a dia também, um pouco da minha experiência que eu passei já no mundo corporativo, essa experiência para empreender, trazer um pouco desse... muito importante.
trazer um pouco do mundo digital também, que as pessoas não é só por causa da pandemia ou não, porque o mundo digital ele é um mercado, é um mundo maduro, que é um caminho sem volta no mundo, a evolução tecnológica. Muitas empresas que estão 100% ou sempre foram só offline estão sofrendo, não só hoje, que estão sofrendo o pico com essa questão da pandemia, mas já estavam sofrendo. Então, assim, tem que estar todo mundo antenado em tudo, porque a questão da informação que a gente falou, o conhecimento, você pode buscar na internet, enfim, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. E é essa evolução constante, não achando que você hoje tem uma empresa ou tem algum empreendimento, seja ele offline ou já está online, achando que você está bem, que você está vendendo bem, que você está cumprindo suas metas, que você pode parar por aí, né? É sempre a humildade de saber que você tem que evoluir constantemente, exatamente. Então, você tem que evoluir. Então, foi bem bacana, Wagner. Se puder, já deu bastante dica, você falou bastante dica também, mas se puder dar uma dica aí, você já falou no começo da live, mas se faria diferente. Eu falei de bastante coisa, mas eu acho que o principal de tudo, sim, se você tiver que levar, você que está assistindo aqui, se você tiver que levar uma única sugestão, orientação, cara, de quem já fez um processo de transição de carreira, e eu, por opção, decidi largar um emprego ganhando aí, pô, que para muitas pessoas é muito, para outras é pouco, para mim era uma grana violenta, tipo, ganhando um salário em média ali de R$ 22.000, para ir para a labuta ali no campo de batalha. O que vai fazer muita diferença é se você tiver alguém te acompanhando nessa jornada. Se você tiver um mentor te guiando, te ajudando, uma pessoa que de preferência saiba, já tenha vivido o mundo corporativo e saiba te guiar exatamente no que você precisa para poder fazer essa transição, ou de uma forma mais segura, ou de uma forma mais rápida, ou de uma forma mais rentável, ou as três coisas do mesmo tempo. Uma transição segura, rápida e que te remunere melhor. Se você tiver um mentor te acompanhando, eu tenho certeza absoluta que também o mentor certo. O resto vem a rebote. Boa, bom ponto, cara. Acho que é isso mesmo. Cara, muitíssimo obrigado pelo privilégio de ter você junto aqui, gratidão mesmo. Tamo junto, irmão. Pô, é isso, eu que agradeço. Que posso contar contigo aí, a gente, como você falou, a gente se conheceu, né, quando a gente iniciou o MBA junto em Londrina, né, em 2000, acho que foi 2013, também não me lembro se foi 13 ou 14, acho que foi 2013 o início dele, virada de 13 para 14, enfim, a gente se conheceu ali, cara, e depois que a gente se formou, cada um também trilhou a sua jornada, você fez a transição de carreira, mudou de cidade, enfim, eu também mudei de cidade por 2 vezes, passei por São Paulo, capital, estou em Piracicaba hoje. Não, vamos gravar outras, cara, depois vamos gravar outras. Pô, vai ser o maior prazer do mundo aí, enfim. Depois, se eu souber de outras pessoas que também, cara, de sucesso, que fizeram boas transições e que possa ter conteúdos bons para trazer para o teu canal, vou fazer uma conexão de você. Legal, cara. Agradeço. Cara, muito obrigado pelo convite. Pô, parabéns aí pela atitude. Você vê que, assim, isso que você está fazendo aqui, querendo ou não, é propósito, cara. Porque, assim, quanto é que você está ganhando para estar aqui? 0. Mas eu tenho certeza que você está ajudando uma galera que, pô, de alguma forma está absorvendo esse conhecimento. E, às vezes, cara, é uma frase que se fala. Às vezes é um pedacinho de alguma coisa que você fala, ouve, e a coisa faz ali total diferença. Vou dar um exemplo aqui, de um exemplo real, só para a gente finalizar. Você fez a live com o Bruno Juliano, enfim, você fez uma live com o Bruno, e acho que eu comentei, né? Eu já tive o Bruno como mentor, e eu fui um mentorado, como é que eu vou dizer, indisplicente, porque a mentoria era toda segunda-feira, durante 6 meses. E eu apareci, sei lá, tipo, tinha de 6 meses, toda segunda-feira, sei lá quantas dava. 30 arredondando. 30. Eu apareci, tipo, em 3, 4. Por quê? Cara, eu cheguei para ele, eu fiz uma pergunta, irmão, olha, eu fiz isso,
e eu tô agora perdido, que eu não sei o que faz. Ele, qual resultado você teve? Eu falei, resultado X. Aí ele, para e repete. Repete exatamente o que você fez. Aí eu parei e falei, cara, tão simples, tão óbvio. Eu tive que pagar 25 mil para ouvir isso. E mudou minha vida. E aí, beleza. Passado um maior tempão, porra, ele me deu um outro insight de uma outra parada que em um dia eu mandei um e-mail e faturei 45 mil reais. Até gravei um vídeo com o Sandro San. Por quê? Mentor, cara. Então, assim, pô, ter um mentor faz total diferença, irmão. Faz diferença e só alegria, meu pai. Obrigado. Alegria, obrigado, cara. Muito obrigado por você me convidado e vamos para cima. E é isso aí, eu espero que como você falou, nessas 7 lives que eu trouxe aqui pro pessoal sobre esse tema, que se uma pessoa, se conseguir chegar a uma pessoa, mudar, ela conseguiu ter uma informação de qualidade, conseguiu refletir sobre a vida dela, sobre relação à carreira dela, onde ela está, por que ela quer mudar, enfim, se alguma coisa que a gente fez, que eu falei nessas 7 lives, que os convidados trouxeram experiência na prática, nessas 7 lives, pode ajudar pelo menos uma pessoa, cara, eu de coração, verdadeiramente, eu fico totalmente realizado encerrando essa jornada com aquela sensação realmente de dever cumprido e que, obviamente, não parou por aqui, como você falou, no canal aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, eu vou continuar trazendo o máximo de conteúdo de valor mesmo para as pessoas, toda a minha trajetória, a minha transição toda na prática, todos os acertos, os que poderia ter feito diferente, essa questão de pessoas que já chegaram lá, que eu estou acompanhando, que são meus mentores. Você é um cara que pode ajudar muita gente, irmão, porque você já passou por isso, né, cara? Segue o canal aí, por favor, vou trazer conteúdo, Instagram, Facebook, e é isso aí. Eu fico muito feliz de encerrar essa jornada 7 lives aí contigo. Valeu, tamo junto. Se precisar... Obrigado, meu irmão. Falar também, cara, que precisar, estou aqui à disposição, que eu puder ajudar também. E muito obrigado por ter feito essa live encerrada.